Olá amigos do Segmento Alfa, estamos aqui para mais um conteúdo para vocês e hoje eu vou contar uma história para vocês. Isso mesmo, se você estiver aí agora nesse exato momento, quiser sentar para ouvir uma história, eu vou contar ela para você. É uma história triste, não é uma história bacana, mas que vai trazer um grande ensinamento para você diante de todo o trabalho que a gente tem feito, dos vídeos que a gente tem feito, certo? E assim como, cara, existe pessoas ruins nesse mundo, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, e assim como existem essas pessoas, existem acontecimentos que ficam realmente marcados na vida da gente. O que aconteceu com esse rapaz me marcou muito e eu faço questão de contar essa história hoje aqui para vocês, certo? Bom, vamos lá então, após a vinheta, vamos falar um pouco desse acontecimento triste, uma triste história que vai trazer um ensinamento para você, mas ao mesmo tempo vai deixar você um pouco indignado. Havia um certo jovem, um certo rapaz que se apaixonou por uma mulher a qual tinha 2 filhos. Ele nunca se preocupou em perguntar para essa mulher como é que foi a vida dela. Ele foi saindo, ele foi se envolvendo com essa mulher e nesse envolvimento eles foram namorando. E o interessante é que ele começou a se apegar aos filhos dessa mulher, né? Começou a tratar tanto ela quanto os filhos bem, e aí foi nascendo um grande relacionamento, né? Um relacionamento que ele teve assim para ele como algo novo na vida dele. E também ele começou ali a construir uma família. Na verdade, ele é como se ele tivesse uma família já pronta ali, né, para ele. Então, na verdade, ele começou ali a construir uma família assim, que na verdade uma família já pronta, uma família já assim com uma mulher bacana, com 2 filhos. E aí ele foi se envolvendo. Esse rapaz ele conseguiu através de um programa comprar uma casa no governo, né? E ele comprou essa casa, a qual ele ficou pagando aquelas parcelas mensais. São parcelas pequenas, mas no bolso dele já era um grande investimento, porque ele não ganhava tão bem assim, né? E aí ele resolveu levar essa mulher juntamente com os filhos dela para dentro da casa dele. Ele pensou assim, poxa, se é minha casa, se eu conseguir essa casa agora, eu vou colocar ela e os filhos dela aqui dentro, assim, estou tratando como se fossem os meus filhos. E começou a tratar como se fossem os filhos dele, certo? Mas ele não sabia muito do passado dessa mulher. Essa mulher, ela teve essa criança de um pai que sumiu, um dos filhos foi um pai que sumiu, e o outro filho era de um cara que era um marginal, já tinha sido preso várias vezes, né? Um cara de conduta assim totalmente anormal para a sociedade. E aí, o que aconteceu durante esse tempo? Essa triste história começou a virar um pesadelo na vida desse cara, porque a mulher começou a se encontrar com esse ex, com esse cara que eu tô te falando, que é o de conduta normal, né? De conduta não social. Começou a ter encontro com o pai dessa criança, e aí o marido descobriu, né? Porque ele se tornou marido dela a partir do momento que ele convidou ela para morar com ele, né? A partir do momento que ele começou a cuidar dos filhos, ele começou a ter essa responsabilidade como pai e esposo. E aí, cara, a história começou a ficar muito triste. Ficou muito triste a história porque eles começaram a discutir, eles começaram a brigar, até porque ela estava tendo um caso com o ex dela, que era o pai dessa criança. Então, e o pai dessa criança, só para lembrar e colocar aqui, que ele não pagava pensão, certo? Eu não sei o porquê, mas eu creio que também, já que era um cara assim de conduta totalmente anormal e fora da sociedade, ele deve ter ameaçado ela, ter feito alguma coisa assim desse tipo. E aí, cara, aconteceu algo terrível. Eles começaram a discutir, a brigar, e ela quis se separar dele. O avião passando aí. Aqui em Brasília tem um aeroporto aqui perto, que é o Parque da Cidade, sempre está passando o avião. Espero que não atrapalhe o vídeo, certo? Deixa eu parar um pouquinho aqui. Continuando a história, eles começaram a discutir muito e, enfim, a relação não deu certo. Eles tinham que se separar, eles tinham que dizer adeus um para o outro, né? Tinha que se separar, não dava mais. Nessa separação, ele achou que ia ser o seguinte: ele ia separar dela, beleza, tudo bem, normal, tranquilo, vamos se separar aqui, cada um procura seu canto, cada um vai, certo? Essa mulher foi para a justiça. Cara, ela foi para a justiça e ela pediu
para que esse cara pagasse pensão para os 2 filhos, né? Pagasse pensão para os 2 filhos. Normalmente, quando eu falo isso aqui, muita gente vai achar que isso é uma mentira, que isso não acontece. Mas a justiça, ela pode colocar você que assumiu aquelas crianças ali e aquelas crianças assumiu você como pai, para não ficar aquelas crianças abandonadas, certo? E já que se criou, né, aquele sentimento de pai, né, aquela coisa afetiva entre os dois, a justiça entende que aquele cara, ele pode assumir tanto o papel de pai, assim como assumir também o papel de pai na hora de pagar a pensão também, se acontecer algum tipo de separação. Estou falando aqui uma linguagem bem simples para que você possa entender. Isso já foi feito com vários homens, existe isso na lei, existe um nome para isso. Você vai pesquisar aí, você vai ver. Eu não vou falar aqui para você, porque quando a gente fala, os caras começam a duvidar, os caras começam a achar que isso é mentira. Não, como é que eu vou pagar a pensão de um filho que não é meu? Como é que eu vou pagar a pensão de uma criança que não é que eu não fiz? Mas acontece, cara, acontece, pesquisa aí e você vai ver. A justiça às vezes decreta isso na vida do cara, como quando se há, cara, uma afetividade entre esse cara e o pai, como o pai dessa criança. Como a juíza não consegue achar o pai verdadeiro e o pai largou e não está nem aí, não existe uma questão afetiva entre eles, ela passa essa responsabilidade para você que assumiu essa paternidade dessa criança com a qual você conviveu. Infelizmente isso acontece, cara. Eu digo infelizmente porque eu acho muito errado. Eu não concordo com isso, mas acontece. E aí, cara, ela entrou na justiça e ela ganhou 2 coisas. Primeiro, ela conseguiu que ele pagasse pensão para as 2 crianças. Ela conseguiu isso na justiça. E ela conseguiu que ele saísse da própria casa dele e ela ficasse morando lá, porque ela falou que não tinha para onde ir com aquelas crianças. Ela não tinha onde morar com aquelas crianças. Ela não tinha onde ficar. E aí foi decretado então pelo juiz que ela tinha que permanecer na casa, que o cara tinha que sair da casa e ele tinha que pagar essas 2 pensões. Então, por aí, beleza. Você quer ouvir a parte mais triste agora dessa história? Você quer ouvir a parte assim, que vai te indignar mais? Eu quero dizer para você que o ex a qual ela estava se encontrando, ele foi morar com ela dentro dessa casa. Triste, né, cara? Triste, né? Eu não vou nem dizer nada para você, cara. Eu só vou te falar uma coisa. Toma cuidado com quem você se envolve. Presta atenção, porque a coisa não tá fácil não, viu, cara? Não tá fácil de jeito nenhum. Eu sei que a história foi triste, deve ter mexido muito com você agora. Deve ter causado uma indignação no seu coração. Deve ter causado uma indignação em você como homem. Certo? Você deve ter se sentido muito mal agora com isso. Você deve estar até pensando na sua vida agora e o que aconteceu com esse rapaz. Bom, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas ele pode muito bem recorrer, é claro, e tomara que consiga. É uma história que até assim no mundo masculino essa história até girou um pouco, certo? Em alguns canais de youtuber, certo? Do mundo masculino ela girou por alguns canais e é por isso que eu estou contando ela aqui para você, certo? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe. Se você tiver interesse também no nosso material, que são os livros, para poder ajudar o canal a cada dia a crescer cada vez mais, você pode acessar os links aí. Você vai lá encontrar os livros do Código Alfa, o combo de livros do Código do Poder. São mais de 20 livros aí, num preço bem bacana. Meu nome é Jardel Pierre, mentor em desenvolvimento masculino. Espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e não deixe de assistir os nossos próximos conteúdos.